Você já ouviu falar em ponto de não retorno? Esse é o momento em que uma transformação se torna irreversível. Olá, estamos de volta para mais um vídeo cheio de curiosidades e informações bombásticas. Se você é novo no canal, deixa o like, se inscreva, ative o sininho, para receber novas notificações. E você que já faz parte da família, não esquece de deixar o like. Comente, quero um futuro melhor, e se achou relevante, compartilhe com quem precisa saber antes que seja tarde. Bom, no caso da mudança climática, significa chegar a um estágio em que, mesmo que reduzamos as emissões de carbono hoje, o planeta já terá passado por mudanças tão drásticas que não haverá como voltar atrás. E o mais assustador é que vários cientistas acreditam que estamos perigosamente próximos desse limite, ou talvez já o tenhamos ultrapassado. E um dos sinais mais claros vem do Ártico. O gelo que antes refletia a luz do Sol está derretendo em ritmo acelerado. No lugar dele, surge o oceano escuro, que absorve ainda mais calor. Isso cria um efeito dominó, acelerando o aquecimento. É como se a Terra estivesse perdendo seu ar-condicionado natural. O que mais impressiona é a velocidade dessas mudanças. Os relatórios climáticos mais recentes revelam que, em apenas 30 anos, passamos de um aquecimento preocupante para um ritmo alarmante. Para você ter uma ideia, a taxa de derretimento do gelo da Groenlândia hoje é 7 vezes maior do que era na década de 1990. Isso significa mares mais altos, cidades costeiras ameaçadas e milhões de pessoas em risco de perder suas casas. E não é apenas o gelo que está desaparecendo. A própria permafrost, aquelas camadas de gelo eterno que cobrem vastas áreas da Sibéria e do Alasca, está começando a derreter. O problema? Ali estão presas quantidades gigantescas de metano, um gás de efeito estufa dezenas de vezes mais potente que o dióxido de carbono. Se esse metano for liberado em grande escala, teremos uma aceleração ainda mais brutal do aquecimento global, um verdadeiro efeito cascata. Outro ponto crítico está na Amazônia. A floresta é considerada o pulmão do mundo, mas hoje já perdeu cerca de 20% da sua cobertura original. Se chegar a 25%, cientistas alertam que poderá entrar em colapso, transformando-se em savana. Isso significa perda massiva de biodiversidade, liberação de bilhões de toneladas de carbono e impacto direto no regime de chuvas que abastece todo o continente sul-americano. E não para por aí. As correntes oceânicas, responsáveis por equilibrar o clima global, também estão ameaçadas. Se elas desacelerarem ou pararem, regiões inteiras do planeta poderão enfrentar secas devastadoras, enquanto outras terão enchentes e tempestades cada vez mais intensas. Esses são os chamados tipping points climáticos, gatilhos invisíveis que, uma vez acionadas, levam o planeta a mudanças irreversíveis. E o que isso significa na prática? Ondas de calor cada vez mais letais. Cidades inteiras submersas por enchentes. Como a enchentes do Rio Grande do Sul, que foi uma tristeza ímpar. Regiões antes férteis se transformando em desertos. E milhões de pessoas forçadas a se deslocar, em uma das maiores crises humanitárias da história. Estamos falando de um futuro que não está a 100 anos de distância, mas de algo que já começou a acontecer diante dos nossos olhos. Por isso, quando falamos em ponto de não retorno, não é apenas um alerta científico. É um aviso urgente à humanidade. Ou agimos agora, ou seremos lembrados como a geração que assistiu ao colapso do planeta sem mover um dedo. E aqui está uma reflexão importante. Esses fenômenos não acontecem de forma isolada. Eles estão conectados. Quando o gelo derrete, o nível do mar sobe. Quando a floresta queima, a chuva diminui. Quando os oceanos aquecem, o clima global se desequilibra. É como uma teia complexa. Se um fio se rompe, toda a estrutura começa a desmoronar. Imagine cidades inteiras ameaçadas pela elevação do mar. Nova York, Miami, Rio de Janeiro, Veneza, Xangai, lugares que hoje são símbolos de cultura e vida urbana podem, em poucas décadas, se tornar símbolos de perda. A pergunta é, estamos prontos para enfrentar esse cenário? E talvez o aspecto mais assustador do ponto de não retorno seja este. Quando ele é alcançado, não há botão de pausa, não há como reverter rapidamente. Os efeitos se acumulam por séculos. O que fizermos ou deixarmos de fazer nesta geração moldará não apenas o futuro dos nossos filhos,
mas de todas as gerações que virão. É por isso que o debate sobre clima não é apenas científico ou político. É ético, é moral. Estamos diante da maior responsabilidade da história da humanidade: decidir se seremos lembrados como a civilização que cruzou o ponto de não retorno ou como aquela que ousou virar o rumo da própria história. Mas ainda há esperança? Sim, a ciência mostra que cada ação conta. Ainda temos chance de evitar os piores cenários, mas precisamos decidir: vamos esperar o inevitável ou seremos a geração que virou o jogo? É agora ou nunca mais. Até o próximo vídeo.